Boa tarde, meu nome é Luiz Vicente e eu tô aqui na terceira aula sobre a base da nutrição e o tema é obesidade e sobrepeso. Então, na nossa primeira aula, eu já expliquei para você como que funciona o processo de emagrecimento. Então, nós temos caloria para manter o peso, ou seja, uma quantidade de comida para manter o peso, uma quantidade de comida para engordar, que é o que acontece com todo mundo que está no sobrepeso, e uma quantidade de comida para emagrecer. Essa quantidade de comida, obviamente, ela tem que ser calculada de forma individual para cada pessoa. Na nossa segunda aula, eu expliquei sobre os 3 tipos de comida e qual é o que mais mata a fome. Então, a gente tem comida sólida, pastosa e líquida. E hoje aqui, na nossa terceira aula, eu vou explicar para você sobre macronutriente. Então, o que são os macronutrientes? O nome macro já fala que é maior, então não são micronutrientes como, por exemplo, vitaminas e minerais. Macronutrientes são divididos em 3. Então, o primeiro, proteína, carboidrato e gordura. Se tratando de saúde, obviamente que os 3 são importantes, tá? Mas em termos de tratamento de obesidade e sobrepeso, o que eu considero mais importante, com toda certeza, é a proteína. Por quê? Primeiramente, pela saciedade. Então a proteína ela demora mais para ser digerida. Então todo mundo que come uma proteína fica fazendo mais tempo de digestão na barriga. E se for uma proteína sólida, requer mais mastigação. Então você coloca mais uma vez seu corpo trabalhando a seu favor, tá? Então a proteína está em primeiro lugar pela questão de saciedade. Outra coisa, não se forma massa muscular se não tiver proteína. Ah, Luiz, mas eu não quero ter massa muscular. Mas entenda uma coisa, a massa muscular ela é extremamente importante para o metabolismo funcionar bem. Então, se você tem pouca massa muscular, o seu metabolismo está desacelerado, ele vai desacelerando com o tempo. Então, a proteína ela é fundamental para isso, tá? O que são as proteínas? Todos os tipos de carne, desde bovina, suína, aves, peixe, ovos, derivados de leite, no caso, o leite, obviamente, o iogurte, queijo amarelo, queijo branco, os requeijões, ricotas, essas coisas também tem um pouco de proteína, tá? Mas não é a base. E claro, não é lotado como uma carne, por exemplo, que é o maior macronutriente da carne, é a proteína. Detalhe, também precisamos entender que essa proteína ela tem que ser magra. A partir do momento que você começa a consumir uma proteína, por exemplo, carne, a carne é proteína, a carne não engorda. Entenda que qualquer coisa que você comer em excesso, se ultrapassar a sua quantidade de calorias lá da primeira aula, você vai engordar por um período de tempo, tá? Então você não pode se entupir de proteína. E entenda que tem que ser uma proteína magra. Então, tipo, carne não vai engordar, o cara vai lá e começa a comer muita tulipinha, muita asinha, muita picanha. Pô, tem gordura no meio. Você tem que entender, por isso que eu tô te dando essa aula. Você tem que entender que existe proteína e existe gordura. Se você está misturando os dois, você não está com uma proteína pura, tá? Outra coisa que é proteína, as famosas bebidas proteicas, como whey protein e albumina, tá? Elas são vendidas em pó, a grande maioria. Hoje nós já temos também a parte líquida, né, vendida, como o Iopro e qualquer outra marca também. Tem de vários laboratórios. Ajuda, obviamente, mas não tenha consciência que, não tenha isso na sua mente, que se você estiver consumindo apenas proteína, tipo, eu não vou engordar, tô tomando um Iopro aqui, tô tomando uma dose de whey, não vou engordar. Entenda que isso tem um poder para te engordar, se estiver fora das suas calorias de manutenção de peso ou das calorias de corte, que é a caloria de emagrecimento, tá bom? Segundo macronutriente, extremamente importante, carboidrato. Carboidrato não é o vilão da dieta. Não é e nunca foi. As pessoas elas confundem porque as pessoas começaram a consumir com o processo de industrialização, carboidratos de qualidade baixa. Então, por exemplo, arroz, feijão, batata, mandioca, milho, ervilha, lentilha, grão de bico, frutas, todas as frutas menos abacate e coco. Abacate e coco é da classe da gordura. Todas as outras frutas têm carboidrato. Então, a possibilidade de você engordar comendo isso é pequena. O problema é que você não está comendo só isso, você não está consumindo só isso. É isso que está acontecendo com a grande maioria das pessoas.
estão comendo, por exemplo, juntando carboidratos com gordura. Você vai comer uma Nutella, açúcar e óleo de palma. Então, carboidrato e gordura, entendeu? Então, é muito complexo, vai além daquilo. Ah, Luiz, mas eu como só um pouquinho de arroz. Mas não é o arroz que está te engordando. É todo o contexto. É o seu dia inteiro, é a sua semana inteira, é o seu período inteiro, é um mês inteiro. Você não vai engordar isoladamente com um dia, tá? O carboidrato não é o vilão, mas ele pode se tornar vilão, não é a nossa pauta aqui agora, mas ele pode se tornar o vilão em pacientes diabéticos ou com resistência à insulina, tá? Lembrando que o carboidrato, para ser digerido com uma boa rapidez, você precisa de uma insulina funcionando bem. E se você começar a introduzir muito carboidrato na tua rotina, toda hora carboidrato, o teu pâncreas vai produzir muita insulina. E a insulina é um hormônio formador de tecido. Então, a insulina é um hormônio formador de gordura. Você tem que entender que o carboidrato ele tem que ser calculado para a tua idade, para o teu peso, para a sua altura, para o seu nível de atividade física. Tudo tem que ser calculado. Verificar se você tem problema renal, se você tem problema de pressão. Tudo isso tem que ser calculado, tá? Não é porque o carboidrato não é o vilão que você pode consumir à vontade. E o terceiro macronutriente, gordura. Eu entendo muito hoje que a gordura, ela é um dos vilões de qualquer dieta de emagrecimento. Por qual motivo? As pessoas acham que gordura não engorda. Então a gordura ela está escondida muito, por exemplo, castanhas, nozes, amendoim, pasta de amendoim, abacate, coco, queijos gordos, mussarela, provolone, parmesão, catupiry, cheddar, carne. Ah, Luiz, mas eu não como carne gorda. Todo o meu frango ele é na air fryer. Ele pode ser na air fryer. Só que se você estiver consumindo ele com a pele, você está ingerindo mais calorias do que deveria. Então isso é um ponto negativo dentro do teu protocolo de emagrecimento, tá? Então a gordura, ela é muito deixada de lado. As pessoas não entendem que ela tem um poder negativo dentro da dieta, mas ela tem um poder importantíssimo também na manutenção da sua saúde. Por exemplo, todos os hormônios, a grande maioria dos hormônios, né? Vitamina D, extremamente importante para o seu corpo. Vitaminas... Bom, vou te falar um hormônio maravilhoso aqui. Testosterona. Todo mundo tem testosterona. Homem ou mulher tem testosterona. Testosterona é a queridinha do momento. Testosterona, ela é produzida pela molécula do colesterol. Ou seja, você precisa ingerir gordura de boa qualidade para produzir essa testosterona para o seu corpo trabalhar a seu favor. Agora, o erro das pessoas, comer gordura à vontade. Ah, eu vou fazer tal dieta, eu posso comer proteína e gordura à vontade. Eu só não posso consumir carboidrato. Tá um erro grandíssimo, gigantesco aí. Porque a gordura, ela tem muito mais caloria que o carboidrato. Proteína tem 4 calorias em 1 grama. Carboidrato tem 4 calorias em 1 grama. A gordura tem 9, então praticamente ela é o dobro do que os outros 2 macronutrientes. Então você tem que ficar muito ligado com a gordura dentro de um processo de emagrecimento, que pode ser ela que esteja interferindo negativamente no seu processo de emagrecimento e contribuindo para o seu sobrepeso ou a sua obesidade, tá bom? Outra coisa que a gordura ela é muito escondida. Por qual motivo? Por exemplo, você come manteiga de colher? Você pega uma colher ali e come manteiga? Você pega óleo de girassol, óleo de coco, você coloca na manteiga e come? Você não faz isso. E a gordura ela tá aí. O creme de leite é gordura. Então as pessoas têm que entender muito bem o que é gordura e tá aqui a minha função, facilitar para vocês, explicar para vocês onde que vocês estão errando. Entenderam? Espero que sim. Essa aula aqui é a aula mais fácil, porque vocês estão habituados, ainda mais agora na era digital, a ouvir muito essas 3 palavras, proteína, carboidrato e gordura, ok? Então, decorando no seu aliado aí, no processo de emagrecimento e reverter esse sobrepeso, para que você saia desse sobrepeso ou dessa obesidade ou pré-obesidade, proteína em primeiro lugar, carboidrato não pode faltar e um alerta muito grande na classe das gorduras. Combinado? Espero te encontrar na nossa próxima aula aí. Vou montar um tema muito bacana que pega todo esse público de obesidade e sobrepeso para você entender que essa epidemia ela tem que acabar. E ela tem que acabar, ela vai começar a acabar através do conhecimento. Então
Então compartilhe esse vídeo para todo mundo aí que está fazendo errado. Um abraço e até a próxima aula.